Vamos lá então, galera. Módulo de coloração. É um dos módulos que eu vejo que o pessoal tem mais dificuldade, onde o pessoal mais apanha. E é onde que eu vou pegar mais firme no conteúdo, certo? Primeiramente, vou dar uma dica de ouro para vocês. Lápis bicolor. Para quem está começando aí, é o ideal, porque ele já vem a cor análoga e a cor complementar. Aqui eu tenho um marrom e um verde. Essas duas cores se completam, certo? Tem um marrom preto e assim vai indo. Esse lápis bicolor, ele vai te ajudar em dois fatores. Trabalhar inicialmente cores e possibilidades. Aqui eu tenho uma cor complementar, que seria o dourado e o prata. São duas cores que se completam. Quando colocadas juntas, uma destaca a outra. Então, nas suas ilustrações, isso vai fazer total diferença, certo? Então, por isso que eu indico. Indico para vocês porque o que vocês vão entender? A gama de cor e possibilidades é muito grande, comparado com a de cima e a de baixo. E você consegue desenvolver maior criatividade tendo essas possibilidades de cores. Então, lápis bicolor, inicialmente. Segundo, o que vocês têm que entender? Quando você vai fazer uma cor, certo? Quando você vai colorir, você tem que ter uma base de 3 cores. Primeiramente, a cor escura, que serve para sombra, a cor clara, que é a parte da luz, e a cor média. Essa cor média, ela é a cor do objeto. E isso vale para todas as cores. Você tem que ter isso de base. Geralmente você tem a cor média, a cor escura, que serve para sombra, e a cor clara, que é a cor da luz. Certo? Então, você sempre vai trabalhar com essa escala. Mesmo que sejam diversas tons de uma mesma cor, você sempre, quando você for desenhar, você sempre trabalha com essa escala de 3 cores, que seria a cor da luz, a cor da sombra e a cor do objeto, que seriam essas 3 cores. Se eu for pintar um objeto amarelo, um sol, eu sempre vou utilizar essas partes. Onde tem mais concentração de intensidade de calor, onde é mais quente, onde é mais brilhante, e o objeto, certo? Então vocês sempre vão trabalhar com essa escala, independente do objeto que vocês forem pintar, forem colorir. Se for uma grama, vocês fazem a mesma escala. Pegam 3 cores, uma mais forte, uma média e uma clara. Como que vocês vão trabalhar ela? Mesma coisa que eu acabei de ensinar para vocês. Isso é o conteúdo teórico. Você tem que utilizar a cor da sombra do objeto, a cor do objeto e a cor da luz do objeto. São 3 cores. Encaixando isso na cabeça de vocês, vocês conseguem abrir um leque de possibilidades. Aqui são lápis comuns mesmo, mas no mais, o mais complexo é isso. Vocês encaixarem na cabeça o que é cor de luz, o que é cor de sombra e a cor do objeto. Então vamos lá. Cor de luz, cor de sombra e cor de objeto. Então, aqui você percebeu que tem um degradê entre o escuro, o médio e o claro. É isso que vocês têm que entender. Não é o material, não é porque o lápis é mais caro, de melhor qualidade. Não, você tem que trabalhar a escala. Depois que você aprende a trabalhar a escala, qualquer lápis serve. Assim, lógico, existem alguns materiais, alguns tipos de lápis que são melhores, que vão facilitar o seu desempenho.
Só que isso só vai te ajudar lá pra frente. Só depois que você tiver realmente num nível bom. Só que você tem que entender essa teoria. Essa é a teoria na prática. O que eu indico pro pessoal é comprar uma caixa de 36 cores. Aí fica a seu critério, da sua preferência, da sua realidade. Não adianta você comprar um lápis caro e não souber usar ele, não trabalhar a escala. Esquece, seu desenho não vai evoluir. Você tem que trabalhar a escala, independente do material. Aqui, o que eu tenho? Canetas hidrográficas coloridas. Essas canetas hidrográficas coloridas, o que elas fazem? Pela ponta ser bem fina, ó, se vocês perceberem, a ponta dela é fina, certo? Você consegue ter mais detalhamento e, consequentemente, trazer mais qualidade para suas ilustrações. Então, indico para vocês canetas hidrográficas. Caneta nunca é demais, caneta sempre acaba e ela tem uma vida útil, certo? Beleza. Questão de canetinhas e marcadores. Vamos lá. Vou bater na mesma tecla. Cor. Vamos lá. Cor de luz, cor de sombra e cor do objeto. E a caneta, eu vou explicar para vocês uma coisa. O ideal é que você tenha 2 ou 3 pontas diferentes. Por quê? Cobertura de região. Essa ponta, ela é mais arredondada. Essa ponta, ela é mais fina. E essa ponta é mais quadrada, mais achatada. Certo? Então, o ideal é que vocês tenham 3 tipos de pontas, porque dependendo do desenho que você for fazer, você consegue mais detalhe ou menos detalhe. Você pega mais espaçamento do que outro. Então aqui você vai ter algumas canetinhas coloridas com a ponta mais fina, alguns canetões marcadores com a ponta mais grossa. O mais fino é para detalhes com maior qualidade e o mais grosso é para detalhes preenchimento maior, porque a ponta dela é maior, obviamente ela vai preencher mais. A ponta dela é menor, ela vai preencher menos. E você consegue trabalhar com detalhamento. Quando chegar nas aulas, eu vou mostrar para vocês no prático. Agora, no mais, é o material mesmo. Marcadores, lápis, caneta. Outro item que eu vou indicar para vocês, quem pretende mexer com colorido, se possível, caneta gel. Porque a caneta gel ela vai dar brilho ao seu desenho. E brilho é vida. Então, dependendo do personagem que você for fazer, um personagem mais feminino ou que tenha mais destaque, uma roupa mais brilhosa, é bom você ter algumas canetas géis. Não utilizo sempre, só em alguns detalhes ou um pedaço de um cenário que tenha mais luz e assim vai indo, pessoal. Vamos ver. E algo muito importante, se possível que vocês consigam comprar uma caneta dessa, que é o seguinte, geralmente a ponta sempre quebra, certo? Do lápis quando você está usando. Aí você retira a ponta, certo? E coloca aqui. É uma caneta comum mesmo, você acha bastante por aí se você procurar. É aquelas tipo daquelas canetas que são removíveis. Você vai tirando, ó, e aí você vai colocando as pontas para você não perder muito do grafite, entendeu? Certo? Eu vou pesquisar o nome e aí eu coloco na descrição para vocês. Vocês vão utilizar também um corretivo, apontador, certo? O apontador, eu indico para vocês pegarem esse apontador que tenha a ponta menor e a maior, certo? Estilete. Vocês vão utilizar também um bombril, certo? E a cereja do bolo. Depois que vocês aprenderem a utilizar
item agora, vocês não vão querer mais parar de utilizar. Giz de cera. O giz de cera tem N utilidades. Ele é poroso, ele deixa mais grafite do que devia. Ele é, você sabendo utilizar ele, vai ser o seu grande trunfo. Na aula de coloração com giz, eu vou ensinar vocês como que funciona. Então, por hora é isso. Espero que vocês tenham entendido e agora vamos colocar em prática. Valeu, pessoal. Brigadão.